Bom, meus caros amigos, hoje, segunda-feira, estamos de volta aqui ao nosso fazer habitual, né? O nosso trabalho aqui, que é publicar um vídeo por dia, nos dias de semana. Hoje é segunda-feira, dia 12 de dezembro de 2022, e nós temos um assunto bastante importante e pesado para comentar, que é a diplomação do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, no Tribunal Superior Eleitoral. Mas não foram eles os astros do espetáculo, e sim Alexandre de Moraes, Xandão, o xerife, chamando para si o comando das tropas democráticas. Vamos falar disso. Não dando total apoio não, viu? Olha, a coisa é o seguinte: o Alexandre de Moraes primeiro tomou a palavra como se ele estivesse sendo diplomado de alguma coisa. Não estava. Ele estava diplomando, podia ter sido mais modesto, fazer um discurso menos atuante, menos político, eu diria. Primeiro porque eu acho que o tom do discurso dele, principalmente se referindo de forma indireta ao derrotado na eleição, Jair Messias Bolsonaro, é um tom de quem está dando armas a militantes. E não são os militantes da democracia que estão precisando de andar com armas, porque eles não querem se armar para nada. Ao contrário, este é o momento de pregar o amor. Eu não sei se seria conveniente cobrar isso do Lula no seu discurso, o amor, né? Afinal de contas, o Lula, quando ele era dirigente sindical, lá no sindicato de São Bernardo do Campo de Diadema, que virou do ABC, ele tinha um jornal cujo personagem da charge era um brabo, um sujeito brabo chamado João Ferrador, que era um metalúrgico, né, daquelas greves lá do ABC. Então, a verdade é que não é ocasião de responder à guerra com guerra, mas com paz, o ódio com ódio, mas com confraternização, com amor, com simpatia, com democracia. O discurso do presidente do Tribunal Superior Eleitoral e membro do Tribunal Federal, Supremo Tribunal Federal, é uma convocação às armas. E essas armas já estão sendo chamadas a agirem no dia 31 em Brasília, se possível para evitar a posse no dia 1º de Lula e Alckmin. No discurso de Lula, que foi o discurso que abriu a solenidade, ele lembrou a prisão dele em Curitiba, mas se esqueceu de se referir a um fato que provocou a prisão. Não tinha provas contra ele, não, tinha provas contra ele. O que evitou, o que o tirou da prisão e o liberou a se candidatar foi a ação da cúpula dos poderes supremos da justiça, que não levou em conta o processo, o preço do processo para a sociedade, tanto o preço financeiro quanto o preço moral, o preço político, e ele começou a chorar como se tivesse, sei lá, no velório de uma pessoa querida, né? Não se referiu ao motivo da prisão, como se as lágrimas o dispensassem de explicar o que até hoje não foi explicado, né? O escândalo que a Lava Jato levantou. Não foi explicado, desculpe dizer, mas não foi. O Lula fez um discurso emocionado, como lhe convém. O Alexandre de Moraes disse que as instituições punirão os atos contra a democracia integralmente. A questão é saber se isso é uma ameaça ao Bolsonaro, que não foi citado no discurso, ou aos bolsonaristas, ou é um pacto. Pacto de quê, né? O Alexandre de Moraes se comportou como se o protagonista fosse ele, não Lula nem Alckmin. E Lula fez um discurso emocionado, como lhe convém. A questão é saber se as instituições vão mesmo agir para evitar que os golpistas continuem planejando o golpe antes da posse ou depois da posse. Agora que o golpe não foi dado antes da diplomação, mas a diplomação significa muito pouco do ponto de vista prático e muito do ponto de vista teórico, né? Eu quero saber do Alexandre de Moraes e do Lula
Qual será a reação da nova democracia, que o Brasil está recuperando, quando os comandantes militares repetirem o que têm feito a cada ano, desde 1988, né, as 38 ordens do dia emanadas pelos comandos militares comemorando o golpe de 64 como fundamental para o fortalecimento da democracia. Foi a interrupção da democracia. João Goulart foi um presidente eleito, foi empossado como vice, mas o Jânio renunciou e ele assumiu legalmente. Tentaram fazer um golpe em 61, não conseguiram, mas fizeram em 64, foram bem-sucedidos, e o golpe está muito bem retratado numa discussão que teve muita audiência nas redes sociais. Uma discussão na Rádio Jovem Pan entre o jornalista, filho, neto e bisneto dos donos do Estadão, o Mesquita, Fernão Lara Mesquita, e o Paulo Figueiredo, neto de João Batista de Oliveira Figueiredo, o último presidente da ditadura, que foi substituído por Sarney, eleito no colégio eleitoral como vice do Tancredo, mas o Tancredo morreu antes da posse e ele assumiu. Paulo Figueiredo, na discussão, referiu-se à verdadeira nobreza dos comandantes militares do ponto de vista humano na Revolução. O Paulo Figueiredo ou é um farsante, um mentiroso sem pejo, então um imbecil total, um ignorante, né? E o Fernão Mesquita cumpriu o seu papel ao contar o papel que ele e o pai dele tiveram. Ele, o pai e o tio, Júlio de Mesquita Neto, o pai Rui Mesquita, tiveram ao acompanhar jornalistas condenados à morte no doicode para evitar essa morte, né? O Fernão contou isso com muita clareza e o Paulo Figueiredo fugiu do debate. Então eu vou aqui contar para vocês quem era João Figueiredo, o avô de Paulo Figueiredo. Porque aconteceu um episódio incrível essa semana, né, para desmascará-lo. O meu amigo Jacó Pinheiro Golder, cuja entrevista no Dois Dedos de Prosa eu recomendo vivamente, é uma das melhores que eu já fiz na vida, está no ar. O Jacó me contou que foi procurado pelo biógrafo do Lotz, que era um ídolo dele, né, o Vanderlei William, né, que lhe deu de presente um livro que foi escrito pelo jornalista, diplomata e militar José Jobim, intitulado Hitler e seus comediantes na tragicomédia, O Despertar da Alemanha. Acontece que por uma dessas coincidências que mostram o cinismo e a graça da Clio, deusa da história, né, que comanda esse ambiente aqui de livros aqui da minha casa, porque minha mulher é doutora em História na USP, né, Maria Isabel de Castro Pinto, acontece que o Zé Mário Pereira, que é meu editor, o editor do livro O Que Sei de Lula, meu, né, publicou. Esse livro foi republicado agora e segundo Vanderlei William disse ao Jacó, eu não li ainda, estou esperando para ler, mas um livro brilhante e que relata muito bem o episódio lá da Alemanha, dos anos 30, mas é válido até hoje. O nazismo está aí e o Jacó, na sua entrevista no meu Dois Dedos de Prosa, já disse que o nazismo não é ideologia, não é partido político, o nazismo é crime. O nazismo é crime para submissão às penas, né? É um crime mortal. Então, a mentira que o Paulo Figueiredo contou a respeito do avô é o seguinte: o embaixador Zé Jobim era amigo dele, colega militar, e jantou com ele. E depois desse jantar, no qual ele contou que, como jornalista, estava fazendo um levantamento sobre corrupção na Itaipu, foi encontrado morto, pendurado, enforcado numa árvore no Rio de Janeiro. Foi atribuído a suicídio, mas eu, inclusive, cheguei a conhecer a viúva de Zé Jobim, a Lígia Collor Jobim, que era irmã
de Fernando Collor, desculpe, irmã de Leda Collor, mãe de Fernando Collor. E através do Rui Mesquita, a quem a Leda Collor procurava muito para falar do pai, Lindolfo, fiquei sabendo da história dele, né? A Lígia morreu antes de acontecer a reparação que ela ficou exigindo muito, muito na imprensa e no governo a respeito da morte do marido. A filha, que também chamava Lígia e que foi casada com um grande editor da civilização brasileira, da civilização brasileira, Enio, é o nome, ela viúva do editor da civilização brasileira, né? Nunca relaxaram um segundo e agora a Top Books está relançando o livro de José Enio Silveira, o nome do dono da editora, é um homem de esquerda, e a editora também era de esquerda, a Civilização Brasileira, um nome bem adequado. Bom, a respeito da paz, eu quero pôr aqui uma crítica também a respeito do Lula. Se fosse mesmo paz, Temer estaria presente, teria sido convidado, como foram José Sarney e Dilma Rousseff. O Bolsonaro não quis ir, mas o Temer fez falta. O Temer foi eleito 2 vezes vice de Dilma, 2 governos petistas. O Temer foi empossado como vice 2 vezes. O impeachment de Dilma foi presidido por Ricardo Lewandowski, juiz do Supremo Tribunal Federal, lá no Senado. O presidente era o Renan Calheiros. E o Temer foi, então, considerado presidente legítimo, constitucional e não golpista, como dizem Lula e os petistas, ao tomar posse no lugar da Dilma. O Lewandowski é vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral e faz parte dessa grande comemoração da vitória da democracia, mas escreveu esse fato, ele estava lá presente e também ele é vice, ou seja, quando o Alexandre de Moraes sair do Tribunal Superior Eleitoral, ele será o presidente. Então, desmascarando essas coisas, correndo ao passado, que eu volto aqui para dizer para você, para tomar cuidado com esse tipo de coisa. Não vá se armar pensando que o discurso de guerra do Alexandre é para valer. Nem nisso a Justiça Eleitoral faz coisas para valer. Não é para valer, não. Ainda bem, tá bom? Bom, eu vou ficando por aqui, direto ao assunto. Em té!